Quero cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa agora mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Já estamos na lição de número 11, onde estamos nessa pré-aula ao longo desta semana. E agora, no dia 15 de setembro, estaremos então estudando essa lição em nossas igrejas. E ela traz como tema uma vida cristã equilibrada. Vamos ler o textuário? O textuário da lição diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Registrado em Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 8. Bom, já que esta aula está falando de uma vida cristã equilibrada, podemos então dizer que a vida cristã é regida por princípios e também por valores que transcendem a vida terrena. Bom, quando falamos de princípios, então o que é princípio? O que vem a ser princípio? Princípios, então, são ensinamentos básicos, verdades práticas que estão contidas, ou que estão inseridas dentro da palavra de Deus, e que devem, então, ser aplicados em todas as áreas de nossa vida, quer seja na nossa vida familiar, na nossa vida social, dentro da nossa vida acadêmica e também, não podemos deixar de fora a nossa vida também espiritual. Então, se falamos de princípios, vem à nossa mente uma pergunta, que é: quais são os princípios, quais os princípios que regem a vida do cristão? Essa pergunta nós vamos deixar mais para frente um pouquinho, voltaremos a dar uma meditada dentro desta pergunta. Então a lição ela vai abordar certas virtudes que devem então acompanhar aqueles que já experimentaram o novo nascimento. Mas vamos abrir então um parênteses aqui para falarmos alguma coisa. Por exemplo, ao olharmos para o contexto do qual nós estamos inseridos, ficamos então perplexos. Por que perplexos? Porque vivemos em um mundo conturbado. Mas podemos até citar alguns exemplos. Primeiramente, politicamente falando, somos vítimas, então, de governos corruptos, os quais causam inúmeros prejuízos para o povo. É o primeiro exemplo. Vivemos em um mundo conturbado. Então, economicamente falando, nós somos vítimas também de um sistema capitalista selvagem. E vivemos dentro desse contexto que estamos abordando, onde o mundo está conturbado, falando também socialmente, somos vítimas da crise, somos vítimas do ódio, somos vítimas da desintegração na família. E quero dizer que somente com a ajuda do Espírito Santo é que
E mediante também uma vida cristã equilibrada, é que vencemos então este mundo, né, conturbado. A lição, ela tem alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é conscientizar-se a respeito da excelência da mente cristã. O segundo objetivo vai falar, né, ou tratar, compreender o que deve ocupar a mente do cristão. E o terceiro objetivo é analisar a conduta de Paulo como modelo, né? Então vamos aqui entrar no nosso primeiro capítulo da lição, que vai tratar sobre a excelência da mente cristã. Bom, dentro desse primeiro capítulo, vem dividindo, né, em três tópicos. O primeiro sendo nossos pensamentos. Então, o que tem ocupado, né, a sua mente? O que tem ocupado a sua mente? É uma pergunta, né, que você deve responder para você mesmo. Após, então, um dia agitado, né, observando, né, ou seja, absorvendo, né, todo tipo de problemas, né, e transtornos, chegamos então ao final do dia com a mente sobrecarregada. Vivemos então tão ocupados, né? São tantas coisas que temos que fazer que o dia acaba sendo pequeno. E pensando nesta forma, lembramos então de uma passagem, né, que Jesus então ele dirige-se a uma mulher que estava então, né, podemos dizer, super atarefada. Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, né, estás ansiosa e fadigada, né, com muitas coisas, mas uma só é necessária, né? Então, e muitas das vezes, né, não tiramos tempo para pensar, né, tempo para refletir nas coisas que edificam, né? Daí a importância do estudo desta aula, né, deste domingo, né, que Paulo, em outras palavras, né, aborda sobre a necessidade de manter os pensamentos em sintonia com o Evangelho, né? Só assim a vida cristã equilibrada ela é então preservada, né? O segundo tópico desse primeiro capítulo, ele vai falar sobre pensando nas coisas eternas. Olha, isso é interessante. Deus, então, exorta-nos, né, a pensarmos nas coisas lá do alto. Pois elas, né, são eternas. E o que eu glorifico a Deus é porque elas não sofrem interferência do homem, né? Essas coisas não sofrem interferência da política, essas coisas não sofrem interferência do mal. Aí vem o que eu anotei aqui e gostei muito, pois ninguém pode dar aquele jeitinho. Olha só que interessante, elas estão no céu, né? E é preciso então ir ao céu para poder tocá-las. A tendência é que, quando desviamos o olhar, né, consequentemente, a nossa mente acaba desviando também. É por isso, né, que o escritor aos Hebreus, ele escreve assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se nós desviarmos o olhar, né, a mente também, consequentemente, ela acaba também sendo desviada. Então, é por isso que a todo momento, quando lemos as Escrituras, a Bíblia sempre nos exorta a estarmos com o olhar fixo, né, fito, né, no céu, né, aguardando o nosso
bom Senhor. E o terceiro subtópico desse primeiro capítulo vai falar agindo então sabiamente. Como agir sabiamente, principalmente nos momentos de crise? Poderíamos então estar abordando diversos tópicos para pontuar esta pergunta, como agir sabiamente, principalmente nos momentos de crise ou diante das crises. Então, meditando, nós colocamos apenas um pontinho, que esse possa ser os outros que você possa elencar a partir desse. Então, como agir sabiamente? Primeiro, sendo prudente. Então, o prudente, ele vê o mal e esconde-se. A palavra de Deus fala que os simples, então, passam adiante e sofrem a pena. Isso registrado lá no livro de Provérbios, capítulo 27, e o versículo de número 12. Então, a prudência é escudo e proteção àqueles que a possuem. Então, a prudência, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. Ou seja, o prudente antevê o mal. Ele foge e esconde dos perigos da vida. Aí nós fizemos dois apontamentos dentro dessa questão da prudência. Então, existem perigos que são riscos físicos. Então, existe perigo de risco físico. Mas como assim? Podemos citar, então, andar sozinho de madrugada em lugares perigosos. A pessoa não está sendo prudente, acaba sofrendo risco físico. Exceder o limite de velocidade, que aqui no Brasil é mestre para acontecer essas coisas. A plaquinha está lá dizendo 80 por hora e a pessoa passa com 100% a mais, 160. Então, não é prudente e pode então sofrer riscos físicos. Outro, sair contando dinheiro do banco. Isso aí nós observamos e vemos demais isso acontecer. Não sei se é o caso aí da cidade onde você mora, mas aqui na nossa cidade nós presenciamos isso diariamente. A pessoa vai no caixa eletrônico, saca o dinheiro e sai conferindo no meio da rua se realmente o caixa deu a conta que ele digitou ali. Então, são riscos físicos. O outro é reagir a um assalto. Então, todos esses que nós elencamos aqui, então, são perigos de ordem física. Então, se a pessoa não for prudente, pode sofrê-las. Agora, também existem também os perigos espirituais, os quais são riscos para a alma. Podemos dizer que a mentira, quem mentem, acaba então prejudicando a sua alma. O ódio, podemos ir mais além, rejeitar a palavra de Deus. Então são perigos de ordem espiritual que, por sua vez, são riscos para a alma. E sem falar que é viver no pecado ou viver pecando. Então todos esses são perigos espirituais, que são riscos para a alma. Então, como agir então prudentemente ou sabiamente, melhor falando, como está dentro da revista, principalmente em momentos de crise, sendo então prudente. Daí dá para você então elencar outros para complementar esta pergunta. O segundo capítulo da lição, ela vai falar o que deve ocupar a mente do cristão. Está justamente dentro do versículo de número 8, que é o texto áureo
da nossa lição de hoje, né? Então, a mente é a área mais vulnerável do nosso ser. É nela que tem, então, origem qualquer atividade, inclusive o nosso caráter e a nossa conduta. O que a pessoa permite que ocupe, né, a sua mente, irá, uma hora ou outra, determinar tanto as suas palavras quanto também as suas atitudes. Então, Paulo, ele oferece, né, uma relação de virtudes que devem ocupar o nosso pensamento, para que no decorrer, né, da vida venhamos, né, reproduzir atos que glorifiquem a Deus, né? Então, dentro desse versículo 8, Paulo, né, elenca, né, várias virtudes. Primeiro, tudo o que é verdadeiro e honesto. Então, vivemos em um mundo de mentiras que influencia todo mundo, né? Ou seja, toda a humanidade. Então, o papel do cristão não é só pregar ou proclamar a verdade, né? Mas viver a verdade no seu comportamento diário, né? Aí vem na nossa mente, né? Mas o que significa então ser verdadeiro? Ser verdadeiro é ser autêntico, né? Então, ser verdadeiro é nunca precisar mentir para manter uma aparência. Então, a pessoa é ser, né, autêntica. É o mesmo que ser, então, justo. Esse versículo ele poderia até ser escrito da seguinte forma: tudo o que é verdadeiro e justo. Mas ele fala que tudo o que é verdadeiro e honesto. E em relação, né, à honestidade? Honestidade é qualidade ou caráter de honesto. Então, é um atributo do que apresenta uma probidade, uma honradez, segundo certos preceitos morais, socialmente, então, válidos, né? Então, essa é uma definição, né, da palavra honestidade. Bom, o segundo, Paulo vai falar que tudo o que é justo significa fazer, então, tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, né, ou o seu próximo. Então, significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas para fazer e proceder o que é certo. Então, isso aí, nós condensamos bem essa resposta, né, para falar a respeito de tudo aquilo que é justo. E Paulo continua dizendo: tudo o que é puro e amável. Isso significa, né, sem mistura nem alteração, né? Então, sem impurezas, não infectado, límpido, transparente, sem mancha ou nódula, imaculado, correto e irrepreensível. Então, todas essas definições encaixam nesse terceiro subponto aí do segundo capítulo, que é tudo que é puro e também amável. E por último desse segundo capítulo, né, o quarto, Paulo vai falar tudo o que é de boa fama. Então, entre as várias definições, né, de fama, neste contexto refere-se então à reputação. Então, o que é um homem de bom conceito, de boa reputação? É aquele que todos dão testemunho por ele. Então,
ficamos pensando, né, em relação a essa questão. Tudo o que é de boa fama. Então, olha só a profundidade, né? O que é um homem de bom conceito, né? De boa reputação? Eu gostei dessa definição, onde é aquele que todos, né, dão testemunho por ele. Isso é um louvor, né? Podemos até dizer graças a Deus, né? E o terceiro capítulo, né, da lição fala sobre a conduta de Paulo como modelo. Não só aqui na carta de Paulo aos Filipenses, mas em outras cartas, nós, ao estudarmos a vida de Paulo, Paulo sempre está chamando essa responsabilidade para si, dizendo, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, o tempo todo, né, está chamando essa responsabilidade para si. Então, uma certa vez, Paulo escrevendo a um jovem, né, pregador da palavra de Deus, né, chamado Tito, ele pede a ele que aconselhe então os homens mais jovens a serem prudentes. Paulo não só aconselha, como também se apresenta como padrão, né, digno de ser imitado. Então aqui vale ressaltar, né, a verdadeira, né, liderança daqueles que são chamados, né, ali para ser um líder. Então todos os seus liderados estão, tem ele, melhor falando, como um referencial. A conduta do cristão, então, deve refletir a de uma pessoa transformada. Olha só, que foi lapidada pelo poder, né, do Espírito Santo. Paulo instrui princípios sadios de como deve ser o comportamento do cristão em várias áreas. Então, o crente deve manter um padrão, né, um exemplar de conduta, né, para que em tudo, né, Cristo venha então a ser glorificado através da sua vida. Primeiramente, então, somos instruídos, né, de que o eu, aquilo que realmente eu sou, deve ser sacrificado. Sacrifício é algo que, por natureza, nós não estamos acostumados a fazer. Custa muito sacrificar, mas é necessário. Bom, o tempo já está finalizando, mas vamos para aquela pergunta que fizemos no início aqui da aula, né? Quais, então, os princípios que regem a vida do cristão? Primeiro, desenvolver relacionamento com Deus. É um item, né, que colocamos aqui, né, que pontuamos, que precisa então ser observado, né? O segundo, ouvir e obedecer à voz de Deus, né? Terceiro, não viver sob o que lhe dita a sua carne, mas sim viver sob o governo de Cristo. Então, tudo isso são princípios que regem a vida do cristão. E em quarto lugar, e último que nós colocamos aqui também, o cristão tem como base fundamental amar a Deus e ao próximo. Então, esses princípios e outros tantos que poderíamos estar aqui elencando, falando, né, são princípios que regem, então, a vida do cristão. Mas finalizamos por aqui, dizendo a todos aqueles que estão acompanhando a nossa programação que continue ligado conosco, né, pois tem programas maravilhosos, né, que com certeza, eu tenho certeza, convicção disso, que vai edificar a tua vida e a da tua família. Então, que Jesus possa estar abençoando a você, toda a sua família, e que possa conceder cada dia mais a sua paz.
Fique com Deus. Até o próximo programa Escola Bíblica.